Boa noite, pessoal. Hoje mais uma live aí, toda segunda-feira, 20 horas e 30 minutos. Estamos aí com uma live. Hoje a nossa live seria sobre TDAH, mas por algumas questões aí, nós transferimos a nossa live de TDAH para a próxima semana, tá? Então, hoje eu resolvi falar um pouquinho, rapidamente para vocês, sobre um assunto muito interessante chamado crononutrição, tá? E o que quer dizer a crononutrição? Tem muito a ver com os ritmos biológicos e o horário que a gente se alimenta, né? Então, nosso ciclo circadiano, ele é muito importante para a nossa vida, porque basicamente tudo o que acontece no nosso corpo acontece numa hora determinada, né? Ou deveria acontecer numa hora determinada. Então a gente tem ciclos durante as 24 horas, que é o nosso ciclo circadiano, onde o nosso corpo deveria estar fazendo algumas coisas. Então vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. À noite, a gente deveria estar descansando, a gente devia estar reparando. Então à noite deveria ser um momento em que a gente deveria não ter trabalhos muito mentais e nem muito físicos. A gente deveria estar mais relaxando, nós deveríamos estar ouvindo uma música, fazendo alguma coisa tranquila, calma, para preparar o nosso corpo para esse período de descanso, de reparo, que é o nosso horário de sono, né? E aí o corpo muda o seu metabolismo, né? Por exemplo, nosso fígado muda suas funções, o pâncreas muda suas funções, né? Os hormônios, alguns hormônios são produzidos, outros hormônios são de uma certa forma reduzidos, né? Então a gente tem à noite cortisol sendo reduzido, melatonina sendo produzida. Na madrugada, se você está tendo aquele sono reparador, você vai produzir hormônios, GH, testosterona, você vai estar fazendo detoxificação. Então são uma série de funções que o nosso corpo vai fazendo durante a noite e durante o dia. De manhã cedo, cortisol sobe, nos prepara para o dia. O cortisol é importante para a gente ter energia, né? Então, a gente de manhã reduz melatonina, começa o intestino a funcionar, movimentos intestinais pela manhã, né? Idealmente, você deveria ir ao banheiro de manhã cedo, né? Porque esse é o horário onde o seu intestino começa a se movimentar. Então, tem uma série de fatores que pode acontecer. E aí a gente tem o que a gente chama de crononutrição, que é, de uma certa forma, alinhar o horário que a gente come com o horário que o corpo deveria estar recebendo alimento, tá? E aí a gente sabe que tem horários que a gente não deveria comer. Por exemplo, à noite. Esse horário você já devia estar parando de comer, né? Ou pelo menos fazendo uma alimentação mais leve, tá? Pelo menos fazendo uma alimentação mais leve. E aí eu vou dar 2 exemplos para vocês de hoje, do consultório, para contar para vocês. Número 1, um casal que veio, né? E esse casal, né, tá um pouco acima do peso, os dois, né, mesmo fazendo exercício físico, né, ele principalmente, ela não estava fazendo, né, tem algumas coisas para melhorar, mas os dois, né, até por uma dinâmica familiar, jantam muito tarde. E se você janta muito tarde, isso atrapalha totalmente o seu sistema de como ele deveria funcionar. Você não vai conseguir dormir direito, você vai demorar muito tempo digerindo, você não vai conseguir dormir cedo. Se mesmo que você consiga dormir, você não consegue ter aquele sono reparador, aquele sono, digamos assim, aquele sono onde você vai ter aquele sono REM, sono profundo, em quantidades ideais. Por quê? Porque o sistema de digestão é contrário ao sistema de reparação e de descanso, tá? Então, à noite você deveria comer pouco. Por quê? Porque se você comer muito, você atrapalha os sistemas de restauro, os sistemas de reparação, os sistemas de descanso, né? E aí, por que eu falo isso? Porque esse casal que come tarde da noite tá com insulina alterada, tá com aumento de peso, tá com vários marcadores inflamatórios aumentados, né? E não está conseguindo dormir de forma, né, satisfatória, né? Tá tendo problemas, seja porque acorda de noite, seja porque não dorme uma quantidade de horas suficiente, seja porque acorda de manhã cansado, tá? E o outro caso que eu vou contar é de um outro paciente que tinha um perfil de comer tarde da noite, né? Não estava com os melhores, digamos assim, não tinha a melhor dieta do mundo, mas
simplesmente, né, por ele mudar o horário que ele se alimenta à noite, ele mudou os seus exames, tá? Inclusive, eu peguei esses exames dele, desse paciente, desse outro paciente, e a insulina dele, que era 19, muito ruim, foi para 11, já melhor, ainda não perfeita, né? Mas ainda já é uma insulina ainda alta, mas uma insulina bem melhor, né? Uma glicose reduziu aí, estava 104, já foi para 95, ou seja, né? Teve já melhoras significativas também da glicose. E aí eu perguntei para ele, o que tu fez de diferente entre os dois exames, né, que a gente pediu aqui, tá? Daí ele falou assim, olha, eu não sei, eu acho que eu não fiz muito diferente. Eu disse, não, alguma coisa tu fez bem diferente porque houve uma mudança de padrão aqui, né? Claro que ainda não tá perfeito, tem muita coisa para ser melhorada. Aí ele falou assim, lembrei, me lembro que tu falou sobre a questão de comer mais cedo, né? Daí ele disse assim, eu parei de jantar tarde e comecei a jantar cedo. E só isso já fez uma grande diferença na insulina dele. O que é isso, pessoal? Isso aqui é crononutrição. Jantava tarde da noite, 9, 10 horas da noite, com volume alto. Passou a comer cedo, lá pelas 7, 7 e meia da noite. Reduziu o volume e começou a cuidar da alimentação, especialmente nesse horário. Embora não fez, né, o ideal, não cuidou como deveria da alimentação, mas simplesmente por mudar o horário que come, já fez grande impacto. E isso eu falo muito. Pare de comer cedo, tá? Todo mundo fala muito sobre jejum. Eu falava mais sobre jejum, né? Hoje tenho falado menos sobre jejum. Mas eu digo para vocês, se você fizer só o jejum noturno, você já está fazendo muito pelo seu fígado, você está fazendo muito pela sua saúde, você está fazendo muito pelo seu cérebro. Porque se você para de comer lá pelas 8 da noite, até, por exemplo, às 8 da manhã, você já consegue fazer um jejum diário de 12 horas, que já é um bom começo, tá? Aliás, para a grande maioria das pessoas, isso já seria um jejum suficiente para a sua vida, tá? Porque se você ficar 12 horas sem comer todos os dias, já é um grande passo que você faz. Especialmente você fazer esse horário noturno, que eu digo, de 3 horas antes de você dormir, você para de comer, tá? E se você utilizar a crononutrição, mas se você também olhar medicina chinesa, a medicina chinesa fala muito que de manhã a gente precisa comer, tá? Eu sou muito adepto do jejum intermitente, vocês sabem, tenho falado um pouco sobre isso, né? Falava muito mais no passado, mas quando a gente começa a olhar para outras formas também de se alimentar, a gente vê que para muita gente é importante ter uma alimentação pela manhã. E segundo a medicina chinesa, a gente deveria se alimentar de manhã para começar a ativar o nosso metabolismo, começar a mexer no fígado, começar a mexer em toda essa coisa de crononutrição também, em que muitas vezes pode ser importante para você começar a comer mais cedo. Começar a comer lá pelas 9, 10 horas, não fazer tanto jejum intermitente de manhã e não comer tanto à noite. Que isso é um dos grandes erros que eu vejo de muita gente fazendo jejum intermitente, não toma café da manhã, mas acaba jantando muito tarde. E jantar tarde, pessoal, infelizmente, vai te trazer doenças, tá? Na grande maioria das vezes. Porque eu vejo gente que tem uma alimentação razoável, mas que come a grande maioria das suas calorias e maior densidade nutricional à noite, acaba tendo muito mais problemas de glicose, de insulina, de triglicerídeo, de aumento de peso, de gordura visceral, e que todas as coisas relacionadas, que vão estar lá no fim, relacionadas a problemas de saúde e aquelas queixas que eu ouço no consultório todos os dias. Não consigo emagrecer, faço dieta, emagreço, depois eu ganho todo o peso de novo, tá? E aí vem pessoas muito desesperadas, que não sabem mais o que fazer para emagrecer. E aí, um passo para vocês, eu digo, começa a olhar o horário que você come. E a outra coisa que também você pode fazer é como é que você divide a quantidade de comida que você come no seu dia. Se você está comendo a maior parte da sua densidade calórica à noite, muito provavelmente isso aí está errado. Tá bom, pessoal? Isso é um pouquinho sobre crononutrição. Muito mais eu queria compartilhar com vocês essa experiência de hoje, né, de dois pacientes, né, de polos opostos, do que como é importante não só o que você come, não só é importante a quantidade que você come, mas principalmente a hora que você come, tá bom? Era este o recado por hoje, pessoal, tá? Acabamos aí a nossa live.
E lembrando que semana que vem a gente vai ter uma live muito legal, com um convidado muito especial, falando aí sobre TDAH e o que a gente pode fazer, né, nessa condição, muito mais além dos remédios, né? O que mais a gente pode fazer, né? Tenho certeza que vai ser interessante para muita gente, tá bom, pessoal? Grande abraço, uma excelente semana, muita saúde, né, nessa semana que vem começando aí, tá bom? Abraço e até a próxima segunda-feira, 20 horas e 30 minutos.